Vamos tentar mais uma vez, gente. Ok, vamos agora tentar ver se eu... Opa! Opa! Ai, Deus do céu. Lila, seja bem-vinda, Lila. Hoje tá assim. Uma loucura, gente. Que loucura é essa? Meu Deus, né? Vamos Realmente. falar de um tema tão maravilhoso que é a Fernanda, seja bem-vinda. Então, que é a psicanálise. Oi, Lila. Muito obrigada por estar aqui, meu bem, né? Vamos falar sobre psicanálise e espiritualidade. Muitas pessoas no mundo, né, consideram que são duas coisas totalmente separadas. E a gente, quando vai estudar elas, vê que não. Seja bem-vinda, Fernanda. Né? E por quê? Por que que a psicanálise não é algo separado com a espiritualidade? Pelo contrário, é algo vinculado. Em Né? conjunto. Pode ser trabalhado em conjunto. Né? Boa tarde, Adriana, seja bem-vinda, meu bem. E vamos tentar falar sobre esse tema tão maravilhoso, né? Rafael, fala um pouquinho sobre você. Eu gostaria que você se apresentasse aqui, porque é um menino com 19 anos já tem uma bagagem assim, ó, 4 anos de filosofia, já estuda psicologia, já, já é diácono. Então, tudo para esse menino foi muito rápido, mas ele iniciou o processo cedo. Fala pra gente, Rafa. Exato. Pois é, como a gente estava tentando falar na outra live, mas caiu, eu comecei a minha caminhada vocacional aos 12 anos indo ao convento de São Félix de Cantalice, que é um convento de franciscanos aqui de Recife. Tá dando para escutar, gente, minha voz direitinho? Falem aí a imagem, vocês digam aí se está tudo bem. Seja bem-vindo, Cleusi. Pois é, e aí eu comecei a participar dos encontros vocacionais, comecei a estudar filosofia menor, até que um tempo após os estudos a gente foi aumentando, né, cada vez mais. Foi ótimo, eu conheci pessoas maravilhosas, foi meninos de vocações muito fervorosas, meninos com cabeças muito centradas, e eu acho lindo isso, né? Doutor Diogo Camargo, boa tarde. E aí aconteceu que com o tempo a gente foi desenvolvendo cada vez mais o senso religioso, o pensamento filosófico da Igreja Católica, o que a filosofia da fé poderia explicar da vocação, enfim, a gente foi estudando a liturgia, né, a missa, e aí a gente foi passando um tempo em estudo até que eu me afastei do convento e eu entrei na arquidiocese, né? Para ser, entrei no grupo de vocacionados para ser seminarista da arquidiocese, para ingressar já na teologia maior, no caso na filosofia maior, que é na Unicap, né? Na Universidade Católica. E aí eu fui todo esse progresso e dentro desse tempo a gente foi estudando, a gente foi amadurecendo as nossas ideias. No total foram mais ou menos 7 anos de estudo, entre 6 a 7 anos. Foi um tempo maravilhoso, eu não me arrependo de nenhuma decisão. Hoje em dia, sim, eu tenho uma cabeça muito mais crítica do que naquela época. Pretendo, sim, ser padre, se Deus quiser, e ser também um grande psicólogo, psicanalista, né? E é isso. E aí, eu, com o tempo, eu sempre tive essa vontade de querer ser padre, de querer entender como é que funciona o ser humano em sua relação com Deus, como é que o divino se relaciona com o ser humano. Enfim, isso eu fui com o tempo estudando, eu fui indo atrás, porque assim, Cleia, era mais ou menos assim, a gente tinha as nossas missas de bênção do Santíssimo, né, para quem conhece, que é o ostensório, né, a missa do Santíssimo, que é aquele objeto dourado cheio de raios, para quem ainda não conhece.
E sempre tinha bênçãos, e muitas pessoas começavam a entoar línguas diferentes, muitas pessoas repousavam, dormiam, que hoje em dia é chamado movimento da, como é que eu posso dizer, da renovação carismática, né? Sim, um repouso no E aí, Espírito Santo, né? Eu isso, que é o participei desse repouso, movimento, Rafinha. De tudo que você pensar, eu já mergulhei. que bom, que O bom. mergulho é inevitável, né? Que bom. E aí eu tentava observar como era que mais ou menos aquilo acontecia. Sim, eu tinha certeza, é claro, porque eu estava estudando para aquilo, eu estava estudando para ser padre, então eu tinha que entender que aquilo ali era algo vindo do Espírito Santo, pela mente religiosa, né? Pela mente da igreja, pela mente da espiritualidade. Mas eu também vi o pensamento crítico. Como é que aquilo acontecia? Como é que as pessoas desenvolviam a fala de outras línguas, como é que o psicológico daquelas pessoas desenvolviam naquele momento, que aos olhos de Freud seria uma histeria, né? Seria um movimento em conjunto de de um determinado objetivo. No caso, como todo mundo ali está naquele fervor, muitos ali Né? entraram mas é perfeito. Então, continuando a sua pergunta, para a gente não fugir um pouco, foi assim: minha caminhada foi no convento, depois eu fui para o seminário da Arquidiocese, fui católico romano durante esse tempo, durante os 6 anos, e há 2 anos, vai fazer de 2 anos a 3 anos para cá, que eu fui para a Igreja Ortodoxa, que é uma igreja vinda do Oriente Médio, né? Para quem ainda não conhece, dá uma pesquisada, é legal conhecer. E é uma igreja mais mística, mais acolhedora, enfim, foi onde eu me senti em casa também. E aí é onde eu estou hoje em dia. Mas aí, com o tempo, eu tinha vontade de ir mais a fundo em relação a conhecer o ser humano, a conhecer a mente, a conhecer a pessoa em si, o modo de pensar. Foi onde eu decidi, por que não psicologia, né, Cléber? Por que não? E outra coisa, e algo que mais me aproximou ainda disso foi a minha relação com a terapia, né? Depois que eu fiz o curso de terapeuta, depois que eu fiz o curso do Reiki, o curso da hipnose e da regressão, foi onde eu disse, poxa, como o ser humano é lindo, como o ser humano é perfeito. Caso alguém abra, se alguém tiver interessado, pode fazer perguntas, certo? Nesse momento. E o tema nosso hoje é psicanálise versus espiritualidade. É um Em conjunto, conjunto. né? Que a Exato. psicanálise a gente sabe que é um método criado pelo Freud, que é um médico austríaco, que foi um médico austríaco, e que tem um objetivo de investigação, né? E o tratamento de transtornos psíquicos, né? Tem por base Exatamente. a análise de conflitos sexuais inconscientes que foram originados ali no período da infância. A gente sabe que o objetivo da psicanálise é o inconsciente, é o objeto de estudo. E ela também é considerada aqui, gente, a teoria da alma, porque se fala de psicanálise, fala-se de psique. Psique, se Psique. você for para o dicionário, representa alma. Aí você vê que a espiritualidade está mais entrelaçada do que o que a gente imagina, né? A psicanálise, ela preocupa-se em entender como funciona a mente, que foi a preocupação do Rafa. Ele queria entender como é que uma pessoa ali quando ela entra em repouso em espírito, que ela começa a orar em língua ou até dormir, o que acontece com aquela mente? Então, foi essa curiosidade que levou o Rafael à psicologia, né, a procurar. Exatamente. Então, procura. Então, partindo do princípio que muitos processos psíquicos, eles estão onde? Aqui no inconsciente. E a Consciente. função do terapeuta é o quê? Trazer isso, esse conflito, à luz da Exatamente. consciência, né? Na abordagem psicanalítica, nossas emoções, atitudes, são resultado de quê? De fatores que não temos, com os quais não temos consciência. E por isso que na psicoterapia o indivíduo ele é olhado como um todo, né? Isso. É interessante, Rafa, que quando fala assim, a força do psique,
é considerada a alma. Seja bem-vinda, Rosângela. O espírito, a mente, ou seja, essa força psíquica vem de encontro com o corpo, Prima Kátia, né? um beijão. O psique, para Freud, é um conjunto de quê? Capacidade humana de forças de um indivíduo que abarca o que? Os processos conscientes e inconscientes. Exato. Né? E o conjunto das funções sensitivas, afetivas e mentais de um indivíduo. Segundo, aí já não é Freud, é Jung, psique é a totalidade da estrutura psicológica do ser humano. Então, é o espaço onde habita o quê? Essa estrutura psicológica, né? Esta energia psíquica, a libido. A libido o quê, gente? Pela vida, o desejo de viver. Por isso que a energia psíquica, quando você vai entrar esse tema de espiritualidade, você vai compreender. Rafa, muitas pessoas confundem espiritualidade com religiosidade. Fala pra gente a percepção freudiana acerca da religião. Freud, ele dizia que a religião, por incrível que pareça, é a realização dos desejos mais antigos, né? Fortes e prementes que a gente tem, como mesmo falou, pelo subconsciente, pelo inconsciente, aquilo que eu tenho à vontade, aquilo lá do fundo, aquele desejo que eu tenho de realizar. Então ele dizia que muitas pessoas que a religião era uma simples histeria, uma neurose universal, porque as pessoas não tinham um pensamento crítico de querer ir atrás da informação, querer ir em busca da verdade para ele, o que seria a verdade para ele. Então ele já tinha aquela base religiosa e ele compreendia as pessoas compreendiam aquela base religiosa e seguiam com aquela base. Então ele dizia não, não é assim. Busque o seu ideal, busque quem é você, busque o porquê você está estudando, por que você segue a esse Deus, o porquê você ora a esse Deus. Então esse é um pensamento filosófico, é um pensamento crítico. Ele queria que as pessoas pensassem o porquê das coisas, o porquê eu rezo, o porquê eu comungo a hóstia, o porquê, enfim. Isso não só referente à Igreja Católica, à religião católica, mas referente a um todo, né? Ele já diz a religião é um todo. Então, por isso que ele diferenciava. E ele falava que a espiritualidade era a energia, né? Era aquilo que o ser humano ele tinha a vontade de fazer, né? Ô, E a Rafa, só um espiritualidade... pouquinho. Antes de responder, o Altemir Miguel ele faz uma pergunta interessante. Por que os seres humanos precisam de uma religião? Aí vem outra. Essa pergunta é para vocês em si, sem embasamento nos textos, mas uma opinião pessoal. Só um pouquinho. Na minha opinião, religião, eu considero religião uma escola. Se eu gosto de tocar piano, se eu gostaria de aprender a tocar piano, eu vou procurar uma escola, um professor que me ensine a tocar piano. Se eu quero aprender a tocar violão, eu não posso buscar um professor de piano, somente de piano, para me ensinar a tocar violão. Então, eu considero a religião uma escola. E que essa escola pode ou não lhe ajudar a alcançar a espiritualidade, Altamir. Né? Então, eu me lembro que num papo desses aí, eu com o Rafa, ele fala uma frase bem interessante, que para Freud ele considera a religião como o quê? Do mundo? Freud, ele considera, como você fala assim, da questão da pensamento crítico, você fala, no caso? Sim. Ele diria que a religião porque a religião ela criou vários contritos, né, sociais, várias coisas que fizessem com que houvessem guerras, houvessem brigas. Então, por isso que ele dizia que era uma grande neurose. Mas por a gente olhar por outra forma, na verdade, a religião, ela
ela é uma forma de adentrar as pessoas, das pessoas se abrigarem para poderem ir em busca dos seus objetivos. E, na verdade, por exemplo, a gente vai colocar um tema bem tranquilo, uma forma bem tranquila. Por exemplo, eu tenho câncer. A gente vê por aí inúmeras igrejas, né, colocando, venha, a gente vai lhe ajudar, a gente vai lhe... E a pessoa vê que ela está com esse problema aqui na mão e está com ajuda na outra. Não é isso? Então ela pensa, eu vejo exemplo de pessoas sendo curadas, eu vejo pessoas indo, então por que eu não vou? Então, a partir do momento que o psicológico dela compreende que aquilo ali pode acontecer com ela também, ela vai atrás. Então, por isso que não é só isso, mas entre outras coisas, a cultura também influencia. Muitas pessoas não deixam de seguir uma religião porque muitas vezes o pai ou a mãe segue e diz, não, eu não vou de contra o pensamento deles, eu quero ir junto com eles. Então, por isso que acontecem essas coisas. E respondendo à pergunta do Altemir, não quer dizer que um ser humano ele precisa da religião. É como eu disse, a religião, e como a Cleia também falou, a religião ela é uma forma da pessoa se identificar naquilo, é uma escola, na verdade, né? E é também uma forma de você conseguir compreender o outro olhar. Porque a gente sabe que existem inúmeras teorias. Existem inúmeras teorias de evolução. Existe que a gente veio do macaco através da evolução, existem outras que a gente viu através do Big Bang. Já a teoria bíblica, teológica, vem dizer que a gente veio através do Adão e Eva, né? Do pó, do barro. E isso é pura questão do pensamento pessoal, que a psicologia chama de subjetividade. É perfeito isso. O que é subjetividade? É o meu eu. É a minha forma de pensar. Eu não posso fazer com que o outro venha pensar da mesma forma que eu, obrigar que o outro venha pensar da mesma forma que eu. Então, era por isso que Freud ia contra muitos pensamentos da religião, porque queira que não, a gente coloca, nós que somos religiosos, colocamos aquela mente toda embaseada bíblica, toda aquela questão, porém, o erro é porque muitas pessoas querem obrigar as outras a seguir aquilo. Querem fazer uma forma de ou você vai ou você vai. Não tem como. Então, isso sim é uma histeria. Isso sim é uma neurose. Porque a gente tem que compreender que o ser humano... Veja, agora veja, Cleia, como é a contradição. A Bíblia fala sobre o livre-arbítrio, né, do ser humano escolher. Não é isso? Sim, sim. E aí vem muitas religiões, para não julgar, mas possamos dizer até o cristianismo protestante, você tem que vir. Nós somos a única verdade. Então, é uma autocontradição. Então, por isso que é o conjunto entre a espiritualidade e a psicanálise, porque Freud pede que o ser humano ele mentalize a verdade, ele vai em busca da verdade, o que seria verdade para ele. E a espiritualidade ela está aberta a isso. E para diferenciar, para a pessoa em busca da verdade, não tem que eu tenho que ir para a igreja católica, que eu tenho que ir para a igreja protestante, que eu tenho que ir para o candomblé, não. O que quer dizer a espiritualidade é eu sentir o eu, é o meu desejo. O que é que a minha energia fala em relação à minha fé? Então é isso que é o conjunto dos dois. É eu em busca daquilo que me consente bem. Tem uma pergunta aqui, não é isso? Tem, é interessante que antes tem quem é Jesus e agora o Altamir fala também via religião nesse mesmo contexto. Mas existem sabedorias que nascem instintivamente em algumas classes humanas, como os índios e que têm uma sabedoria que tem contato com a natureza. Isso, Altamir. Eu amo, você falou agora do gostinho da minha cachaça, né? Aí você já tocou num ponto que não é mais religiosidade, e sim espiritualidade. Porque espiritualidade é algo, é uma parte constituinte, ou seja, algo inerente ao ser humano. E isso é muito bom. E aí você vai entender por quê que quando determinadas comunidades que têm um contato maior com a natureza, mas um pouco afastado dessa necessidade louca
de dinheiro em si e matéria em si, como elas desenvolvem uma outra forma de ser. E tocando nisso, eu vou trazer um pouquinho da espiritualidade, falar um pouquinho para eu fazer outra pergunta para o Rafa. Né? Eu até anotei aqui no meu caderno, viu, seu danado? Porque, assim, como diácono, a gente tem muita coisa para fazer, né? Você viu que conectando, interligando sempre psicanálise com espiritualidade. Jesus, para mim, Jesus Cristo foi alguém, um ser espiritual, um ser espiritualizado, que veio e deixou para nós uma bagagem enorme. Outra O maior coisa, psicólogo de todos os tempos. isso. Além disso, Jesus, ele morre e deixa o quê? Uma consciência coletiva. Então, está no nosso consciente e nosso inconsciente também a presença crística, porque foi criada desta forma, né? Será que a sabedoria não brota do psique e não é de um apurado de dogmas? Eu tiro dogmas. Eu falo que a sabedoria brota sim, brota, gostei desse nome, brota do psique e ela amadurece também no psique, certo? Os dogmas é um processo que atrapalha a evolução, eu penso, o crescimento espiritual. Porque se a gente for para a literatura, o que é espiritualidade? Ele tem vários conceitos, definições, não é? É um caminho que se escolhe, olha que lindo, que é interiorizado rumo ao despertar da consciência, pela qual concentração e foco no espírito, que é o espírito, na energia, que é o que antecede a matéria e também manifesta nela e anima ela, dando vida, que é o caso nosso. A energia, tem uma energia aqui, ó. A espiritualidade vem do latim, que significa espíritos, significa sopro, ou verbo divino, ó. E que esse sopro, quem que me mantém viva? A minha respiração, ó. Toda hora esse sopro divino, ele é renovado, ó. E quando eu supo, ó, esse ar, ele vai direto para o cérebro e ele alimenta esse cérebro. Ou seja, que é o órgão que aloja a mente humana, a psique, né? Espiritualidade também pode ser entendida como uma propensão humana em buscar o significado da vida. Quem eu sou, para onde eu vou, por E que essa estou. parte, Né? e essa parte, né, por incrível que pareça, daqui o Walter me falou, da questão da sabedoria, a psicologia vem dizer que existe a busca pelo querer, né, por aquilo que acontece. E assim, tudo é uma construção social. Então, feita aquela parte que ele estava falando dos índios e tal, ninguém nasce, por exemplo, há uma frase que eu sou apaixonado, só não me lembro de quem é de uma autora, mas ela diz assim, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ninguém nasce humano, torna-se humano. Não é verdade? A gente não aprende, a gente não já nasce com o pensamento. Então, por exemplo, eu já nasci com a vontade de querer ser padre. Não, gente, de forma alguma. Isso foi um exemplo. Isso vai me dando o meu senso comum, vai me ajudando que eu queira me identificar com aquilo. Eu preciso de referência. A Interessante, Rafa. socioantropologia. Oi? Isso é espiritualidade. Você tem afinidade com algo e vai buscando esse algo. Isso é Exato. desenvolvimento da espiritualidade. Pode continuar. Exatamente. E aí, a socioantropologia, ela foi ótima essa colocação. A socioantropologia, ela vai dizer que o ser humano,
ele tem o fato social, né, que é aquela pressão social, para ele se integrar em um determinado espaço, em determinado ambiente. Então, é aí onde entra os dogmas. Para eu poder participar daquilo, eu tenho que ter aquele fato social, aquela imposição social, né? E o senso comum, que é aquilo que já parte de geração em geração, como, por exemplo, voltando, é incrível como as coisas se conectam. Ele falou da questão da sabedoria dos índios. O senso comum é aquilo que passa de geração em geração. Então, os índios, os menores, né, as crianças, os pais começam a ensinar a elas aquilo que já foram passados a eles. Então, eles já compreendem aquilo, já obtêm aquela informação, aquilo se torna um senso comum. O senso comum ele é colocado em prática. Tá, Rafael, mas o que é o senso comum? O senso comum é o consenso do senso psicológico. É o consenso do senso psicológico. É aquilo que eu compreendo sobre aquilo que já me impõe, sobre aquilo que já me colocam sobre o meu pensamento. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de senso comum, que é muito, assim, que não é difícil de ser encontrado, né, Cléber? Por exemplo, as pessoas dizem que quando vai chover dói o meu joelho. Eu sei que quando vai chover porque dói o meu joelho. Não quer dizer, a pessoa tem isso na cabeça porque ela já passou por várias experiências que antes que fosse chover o joelho dela começasse a doer. Isso fez com que ela construiu o senso comum de que toda vez que se vai chover, meu joelho dói. Então, quer dizer, é o consenso do senso psicológico, é aquilo que aquilo que minha mente abstrai, aquilo que eu guardo, aquilo que eu compreendo e eu vou levar aquilo. Então, por isso que nós seres humanos, nós temos que ter o equilíbrio entre o senso comum, entre o senso religioso, entre o senso cultural e o senso filosófico. Porque a gente tem que ter os nossos 4 elementos na nossa mente para que a gente não possa nos tornar pessoas o quê? Alienadas. É o perigo. É o perigo. Então, é por isso que a gente pede para que a gente não possa nos tornar pessoas alienadas. Nós somos pessoas de cabeças. Nós entendemos, nós temos que ter a nossa fé, nós temos que ter a nossa religião, se quiser, claro, se for preferível da pessoa, ou a pessoa pode se tornar uma pessoa agnóstica, ou até um ateu, sem acreditar em nada. Enfim, mas nós temos o nosso eu. Isso é o importante. É nós sabermos quem sou eu. Independente, não deixar que nenhuma ideia exterior venha interferir no nosso interior, mas que a gente possa saber. Olha, disse aqui, o Gil Gomes, dói a cicatriz da cirurgia. Isso acontece porque é o senso comum que você já tem. Isso é a ideia que você já abstruiu, Ju, da sua cabeça. Isso já fica guardado, né? Então é por isso que há essa questão da sabedoria. Ninguém nasce sabendo das coisas. Ninguém nasce compreendendo as coisas. Um exemplo muito comum, Cleia, por exemplo, se eu pegar uma criança e a colocar dentro do meio do convívio de macacos e deixar aquela criança lá, ela vai crescer como se fosse um macaco. É. Não tem como ela não crescer. Se eu deixar uma criança, um recém-nascido, no meio de cobras, ele vai ver cobras rastejando. A criança nunca vai saber usar as pernas, gente. Ela vai ter o exemplo, ela vai ter a referência, ela vai ver a cobra se rastejando. O psicológico dela vai trabalhar com aquilo de identificação. Ela vai se identificar com aquela espécie. Então é por isso que o nosso psicológico é muito rico. Ele é muito forte. Então ele não é, já está dizendo, a psique, né? É uma coisa referente à alma, é aquilo que é o meu íntimo. Então, por isso que a gente tem que ter os nossos 4 elementos. O senso psicológico, o senso filosófico, o senso religioso, o senso crítico, né? Que seria o senso filosófico, e as nossas bases, os nossos elementos, para saber quem nós somos, para ter a nossa essência, né? É por isso que Sócrates foi tão julgado na época. Feito até comentei contigo, né, Cleia? Que Sócrates ele ensinava aos jovens, ensinava também aos idosos, a todos de qualquer idade. Ele falava nas praças, nas esquinas, que as pessoas buscassem o seu eu, se interrogassem, porque as pessoas já estavam vivendo naquela época em plena alienação. Já tinha aquela vida cotidiana, aquela vida que não havia mudança, sempre era tudo a mesma coisa, sempre, todos os dias era a mesma coisa. Então, as pessoas estavam cansadas
de procurar saber quem elas eram. E isso é naquela época, você imagina isso em pleno século XXI, né, Cleia? Quando a gente tem a nossa rede social, aí eu estou doente e vou lá no doutor Google. Como fazer isso? Estou com dor no joelho, o que fazer? Estou com dor no pé, o que fazer? Então, as pessoas já estão acostumadas com a informação fácil, com uma forma de socorro, e isso elas deixam de procurar realmente quem elas são, a sua essência, quem sou eu. Então, Sócrates ele se preocupava com isso, porque as pessoas deixavam de lado quem, meu Deus, o que eu fiz? Ensinei o meu direitinho. Então, as pessoas. Oi, pode falar. É interessante que esse diálogo é muito importante. Que você fala, quando você traz aquele experimento que fizeram com bebês, né? Que colocaram com macaco, e ele começou a se comportar. Se colocasse como cobra, ela não ia saber usar as pernas. E você vê como está organizado a nossa consciência coletiva. O Exatamente. meio, você constrói. É interessante, Rafa, que você traz isso, uma dinâmica. E quando a gente vem morar em outro país, como é o meu caso hoje, e que a gente vai reunir com as colegas, então o alimento mais disputado entre nós brasileiros é o quê? Goiabada cascão, pão de queijo e feijoada. E pode ser a brasileira que nasceu assim, longe desse contexto, chega aqui, essa consciência tão forte que se na reunião de brasileiros não tiver um desses componentes ou todos eles, a gente não sai satisfeito, né? A Rosângela Exato. fala, o Covid veio nos mostrar que a alienação ainda é grande e real. Sim, né? Perfeito, perfeito. Isso, Né? exatamente. É interessante que a espiritualidade ela é tão importante que algo é falado para a gente da área de saúde e passa despercebido, Rafa, porque ela tem sido contemplada pela Organização Mundial de Saúde, no contexto multidimensional do conceito do que é saúde, certo? Como um Uhum. requisito indispensável de bem-estar espiritual, interligado aos outros estados, ou às outras dimensões, corporal, psíquica e social de saúde. Então, você vê que é algo que é incorporado pela Organização Mundial de Saúde, mas a nossa sociedade ainda não tem trabalhado isso, Exatamente. né? Trazido a consciência. E eu vejo hoje nosso papo, esse diálogo, como um meio, uma forma da gente trazer mais luz ao processo, né? Ele é Porque um papo ecumênico, né? E bastante ecumênico. Exato. Porque a dimensão espiritual ela é tão importante para a saúde. Que como terapeutas a gente cuida da saúde, principalmente emocional, né, Rafa? Né? Isso. A Alta me fala, quem estuda essa linha de raciocínio psicológico, estuda o estado vibratório da mente e os mistérios do sono. Sim. Hoje não, tudo isso é psicanálise, Altamir. Exatamente, meu amor. Sem Altamir, você dúvida fez alguma. um resumo muito maravilhoso do que é psicanálise. Ou é outra, a psicanálise é isso. Então, segundo Ele é Valois, perfeito. Ele. O Otemi, ele sempre não é um grande amigo meu e ele é perfeito nas perguntas. É uma sabedoria ótima. então, que bom. Olha, você viu, eu fico muito honrada, gente, porque esse menino, o Rafael, ele me escolheu para ser uma mentora VIP dele, que ele não podia participar devido aos estudos nesse momento. E aí ele disse assim: eu gostaria, olha como eu sou honrada com isso tudo.
Eu agradeço muito isso. Segundo o Valois, Rafa, ele traz um conceito de espiritualidade que eu achei maravilhosa, que vem assim, ó, interligar nosso tema, Interligados. né? Espiritualidade é a qualidade das forças energéticas que nos tornam ativos ou que nos influenciam. Olha que mágico. Aí eu pergunto para o Rafa, que tipo de força é essa que te ativa, menino? Que tipo de força é essa que te influencia? E aí você vai entender que a psicanálise está aqui, ó, juntinho. Por quê? A psicanálise, ela busca identificar e reconhecer quais são essas forças Exatamente. que nos movem, não é? E a espiritualidade, as Um grande forças que exemplo é o nos libido, né? qualificam, né? Que Freud se refere ao libido, né? É uma grande referência a isso. Uhum. Porque Freud ele diz que é o desejo, é aquilo que às vezes, muitas vezes é interno, que se impõe no meu externo, sobre aquilo que está ao meu redor, aquilo que vem de dentro para fora. Ou muitas vezes aquilo que vem de fora para dentro, porque a psicologia pessoal muitas vezes é psicologia social também. Aquilo que muitas vezes vem de fora entra dentro de mim, aquele desejo que tem fora, aquele fervor que vem de fora, também eu posso atrair esse fervor e posso realizar que eu quero aquilo também. Então a gente pode ter uma grande ideia pelo libido, né? Perfeito o que você falou, realmente. É uma E é vontade, né? O engraçado desejo. que nesse contexto que você fala aquilo que vem de fora ou aquilo que vem de dentro para fora. O que vem de fora, a gente vê um exemplo prático, é o quê? A influência da mídia. Você observe, por mais que a gente não queira ceder ao processo, você acaba sendo o quê? Escravo desse processo. Por quê? Teve uma época que eu precisava de uma roupa azul. Eu adoro azul, sou apaixonada por azul. E eu saí procurando a roupa azul, só que a cor do verão era O dourado, azul. viu? A cor do verão, a cor que estava na moda era dourado. Menina, como diz lá na Bahia, nem com reza ruim eu encontrei essa roupa especial que eu quis, né? Então, eu tive que me submeter àquele processo. Eu não encontrei uma roupa naquele estilo, naquele modelo mais ou menos que eu queria. Pelo menos que parecesse daquela cor. Você vê como a gente está ali, ó, sendo podado para tirar o quê? A nossa Exatamente. liberdade, não é, Rafa? Tira isso, a Exatamente. liberdade nossa. Ou seja, eu como A ser pressão, né? espiritual, eu não posso ser um ser espiritual, eu posso ser no máximo um ser religioso, que vista uma capa, Isso. né? Perfeito. Né? E é interessante que a espiritualidade é o quê? É uma parte constituinte de todos os seres humanos, né? O espírito anima, ó, a matéria. O que anima? O que me dá vida? É a minha respiração. Nenhum ser humano vive sem respirar. Quando ele para de Exatamente. respirar, ele morre, né? E essa manifesta em um plano físico, né? Material. Então, podemos, Rafa, entender que espiritualidade é o quê? É a busca incessante de respostas sobre questionamentos associados aos mistérios da vida e A do vida. cosmos, né? Perfeito. Que não encontra e não é explicado no mundo da matéria ou na sociedade, né? Essa, Exatamente. essa busca de resposta, quando é levada a sério, revela um desejo enorme de transformação e superação de si mesmo, A exigindo de busca si. por aquilo que é sobrenatural, a busca por aquilo que não é natural, por aquilo que não é visto, né? Por aquilo que não pode ser explicado, né? Perfeito. Né? Exigindo de si, para isso, exige de si, de mim, de você, de todos nós, o quê? Empenho, autovigilância, né? Foco e persistência.
Porque você vê hoje, eu olho para você, um menino de 19 anos, mas você começou aos 12 anos, você já estava lá, estudando filosofia, né? Então você vê que a espiritualidade é um processo que requer tempo para alcançar a maturidade, né? O Alto também fala, Cleia e Rafael avaliando hoje um dia internamente. Vocês se consideram mais céticos ou espiritualizados? Olha, mais funda. Eu me considero um ser em busca da espiritualidade. Eu sou um ser espiritual e vivo buscando a minha espiritualidade. Porque muitas vezes a minha força, Altamir, é diferente da força do Rafa. Às vezes ele é bem mais comunicador e talvez eu seja mais negociadora, articuladora. E tá tudo certo. Então, hoje eu vivo em busca dessa minha espiritualidade que é inerente ao meu ser. Eu sei que todo mundo tem essa constituição, mas se difere. Uns são mais orais, outros são mais sentimentais, outros são mais comunicativos e assim a vida vai. A vida é diversa e ela é diversa na forma de manifestar, não é? Uhum. Você vê numa floresta, por mais que você entre numa floresta como aqui na Europa, que de longe você tem uma imaginação que só tem um tipo de árvore, mas quando você adentra nela, você vê que não. Que mesmo aquela espécie que é mais comum naquela floresta, ela tem uma variação, né? Se torna mais diferente. Isso, que seja da mesma família, mas há uma variação de espécie. Então, o ser humano é isso. Respondendo à pergunta dele, eu, por exemplo, como eu digo, eu não misturo muito as coisas, né? Quando eu estou no meu trabalho, na minha faculdade, ou enfim, o meu trabalho que eu refiro fazendo os trabalhos externos na faculdade, feito esses dias a gente foi fazer uma pesquisa, e aí a gente fez uma entrevista com uma psicóloga, a doutora Socorro, enfim. Eu estou no meu pensamento crítico. Eu não sou cético ali. Né? Eu estou no meu pensamento crítico, do porquê daquilo. Então, eu não posso nem misturar a fé no momento. Eu não misturo isso. Mas quando eu deixo a minha, como é que eu posso dizer, aquela parte do estudo de lado um pouco, e que eu entro na minha parte pessoal, e aí que o ambiente me deixa entrar na minha parte pessoal, sim. Eu me torno uma pessoa espiritualizada, sim. Tendo a certeza, sim, de que a fé, ela é acreditar naquilo que não se vê, naquilo que não se pode tocar, mas que se tenha certeza que existe. Então, fora do meu pensamento pessoal, do meu consenso pessoal, sim, eu sou uma pessoa espiritualizada. Dentro do meu contexto profissional, não. Eu não posso, porque a ética da psicologia não deixa que a gente misture as coisas, né? Mas quando eu estou fora do meu ambiente pessoal, do meu ambiente da faculdade, dos estudos, e quando eu estou trabalhando com as terapias, sim, eu ainda me torno uma pessoa espiritual, para você ver como a espiritualidade ela que está em todos os âmbitos. Basta o ser humano entender que ela está ali, mas que na verdade ela está. O É ser uma humano ele pode força, nem né? dizer É uma força que isso, pertence a você. isso. Ele pode, a pessoa pode nem dizer não, ela não está, mas ela está sim. Ela está. Você tira uma pessoa que sofre um acidente, nós que trabalhamos com a psicologia, por exemplo, pessoas que sofrem um acidente e que precisam de uma calma, precisam de uma pessoa para que escute ela, para que entenda como foi que aquilo aconteceu, ou um trauma, ou alguma coisa assim. Muitas vezes há pessoas que reagem diferente. Isso é chamado de subjetividade, é claro. Mas que, por exemplo, aconteceu isso comigo, mas eu reagi de uma maneira diferente. Há uma força que me deixa em pé. Gente, essa força não tem outro nome. Essa força claro, que é uma força que vem de fora, que é quando eu digo, toda a psicologia pessoal é social. Então, é aquilo que vem de fora, é a espiritualidade, é a força, é a energia. Então, não é nada. Porque não é uma vontade. Poxa, algo me deixou em pé, aquilo que me deixou ali tranquilo. Isso que te deixou tranquilo não foi nada demais além da espiritualidade. Foi ela que trabalhou, foi a energia
trabalhou com que sua mente ficasse calma. Então, sim, é perfeita a interligação. Perfeito. É interessante que tem outro processo que eu acho bem interessante, só um pouquinho, é que nós somos, nós, independente, nós somos seres espirituais. E por ser um ser espiritual, isso implica a necessidade de desenvolver a espiritualidade, tornando-a consciente e ativa. Né? Na fala do Rafael, eu só discordei do ponto que a força vem de fora. Não, Altamir, ele não falou que a força vem de fora. Ele falou que no processo existem duas forças. A pulsão que o Freud fala, que essas pulsões tanto podem vir do ambiente de fora para dentro, como de dentro para fora. Entendeu, meu bem? Exatamente. E trazendo isso nessa necessidade de tornar consciente e ativo a nossa espiritualidade, isso é um caminho, gente, por ser espiritual, a espiritualidade é um caminho longo e inevitável. Porque essa é a lei do progresso. Estamos aqui para evoluir. E aí onde entra, né? A palavra evolução nesse processo. Para tanto, isso requer disposição, disciplina, compromisso consigo mesmo, especialmente, responsabilidade, aceitação, reconhecimento, gratidão, alegria, gente, persistência e boa vontade. Evoluir é o quê? É despertar o potencial divino que há em cada um de nós. Então, olha, por ser espiritual, a espiritualidade se torna uma necessidade de desenvolver. Para quê? Para evoluir. E para evoluir, né? Evoluir é o que? É o despertar o divino em você, o sagrado em você, né? Para desenvolver a espiritualidade é preciso vivenciar e aprender em cada momento vivido. Não importa se essa experiência foi dolorosa ou não. Mas desenvolver espiritualidade é isso. É vivenciar e aprender com o que viveu. Nesse palco que é a Terra. Né, Rafa? Então, a gente já entra nesse contexto e você vê que a psicanálise e a espiritualidade estão assim, ó, interligadas. E não pode ser tratada separada. Por quê? Se a gente sabe que a psique é a alma e que a espiritualidade e a evolução é um desejo da alma. Não, exato. E que a alma faz parte da tua mente e que é revelada no teu corpo, que a alma representa o quê? As tuas emoções, né? Uhum. Né? É assim que a nossa consciência vai despertando, vivendo, à medida que a gente vivencia e aprende. E por que é importante nesse contexto do terapeuta ter essa consciência? Porque se você não conseguir vivenciar todos os momentos, e você fica presa a um trauma, você vai vivendo pelas metades, faltando uma partezinha. O José Lima fala, então o desenvolvimento espiritual vem da forma empírica, podendo se apoiar em meios teóricos de apoio, juntamente com a psicanálise para que tornem-se um para o outro pontos paralelos de apoio. Sim, por que não? A gente precisa se apoiar no racional também.
né? Em pontos empíricos. Muito bem, José. E eu Exato. orgulho disso. Há pontos extremamente empíricos nisso. A gente não pode deixar o empírico de fora. Ele praticamente a gente tem uma grande parte. Então, por isso que é o conjunto, porque é o empírico com o empírico. São os dois trabalhando em conjunto. É uma forma e a outra, já como ele mesmo falou, né? É um ponto paralelo de apoio entre um e o outro. Perfeito. Isso mesmo. Né? E quando a gente se compromete interiormente em ativar, em tornar consciente a nossa espiritualidade, o processo evolutivo torna-se leve, belo, gostoso, dinâmico, encantador e muito feliz. Quando eu reconheço a minha habilidade, eu vou usar ela, ó, com maestria. Por isso que é tão importante eu, como ser espiritual, buscar desenvolver, ativar em mim a minha espiritualidade. Porque quando ativamos e nós nos tornamos conscientes da espiritualidade, nós alcançamos o quê, gente? A paz interior. Uma coragem vinda de quê? Da concepção e da percepção de um Deus transcendente e real. Manifestando aqui, ó, em nós mesmos, não de fora, mas aqui. Né? E reconhecido através do sentimento do quê, gente? Do amor, da fé, Isso, da isso. confiança, né? Do profundo respeito por todas as formas de vida. E da inspiração, porque quando a gente alcança esse processo de paz interior, você vive um processo de leveza e que você vai viver contemplando e inspirando e sendo inspirada também. Vocês acreditam no sobrenatural, nas influências externas da vida, na vida das pessoas? Eu não acredito, eu tenho certeza. A nossa mente não cria a nossa realidade? Lembra da questão da consciência coletiva e da inconsciência coletiva também? Como foi formada, Altamir? Você é muito 10 nessas perguntas. Como foi formada a consciência crítica? Ou a consciência crística, perdão, de Cristo, a cristã? Foi em cima de um débito. Primeiro, um gênio, um cara bem sábio, deixa uma mensagem e uma forma de viver. Essa pessoa é matada. E aí essa pessoa é adotada. Para disfarçar, sabe? O crime que eu cometi, eu vou agora transformá-lo nele. Então, a consciência crística, ela foi transformada em termos de débito. A morte de um homem, a morte da família de um homem, porque você acha que Maria, quando recebeu aquele filho no colo, foi menos doloroso? Então, existe o sobrenatural. O que é um sobrenatural? É aquilo que a gente não consegue compreender ainda, que não está revelado, que atua sobre nós. Por exemplo, o sobrenatural pode ser até essa dorzinha do joelho ou da orelha, do ouvido, quando a temperatura muda. Isso para alguns é sobrenatural, mas não, só estão atenados mais com a natureza. Eu me lembro que minha avó perguntava: Cleinha, veja se o vento vem do norte ou vem do sul. Se vinha do norte, minha filha, graças a Deus, é chuva. Para quem desconhecia e não vivia tão integrada no meio ambiente como ela, acharia que minha avó seria sobrenatural, e não. Né? Ela foi uma observadora. Mas ela Ela se também... criou pelo senso comum, né? Isso, ela falava assim, vai ali, filha, e espanta aquelas pombinhas, porque o canto dela hoje, o canto daquelas pombinhas, não está trazendo uma energia ruim, uma sensação ruim, um mau agouro, não é isso?
Então, ela fazia isso, mas existe sim o sobrenatural. E tem Respondendo, determinadas forças, Altamir, que eu posso ter, ou o Rafa pode ter, ou até você pode ter, que você pode produzir em um ambiente e que os outros não podem. Então, ela também fala, quando eu falo no sobrenatural, eu entro na linha de raciocínio dos milagres, das interferências de cura, dito pelas pessoas que tenho certeza absoluta. Existe bom, sim. dessa questão que o Altamir falou, se referiu dessa questão de cura, né? O próprio Jesus dizia para os que, desculpa, pulou aqui. O próprio Jesus dizia para os que ele curava que a fé deles o salvou. Pois é, a gente pode compreender essa parte da cura como uma forma do desejo, do que eu quero me libertar. Então, isso a gente compreende como uma forma de abrigo. Então, por isso que acontece. Sim, o ser humano ele pode acontecer da vontade. Gente, o psicológico é algo muito, muito forte. Não é algo que vem do nada. Então, muitas vezes eu determino aquilo sobre mim, aquilo que a necessidade do que eu quero. Por exemplo, a gente pode tirar pessoas aí que são, né, obesas, né, e que de uma hora para outra vem aquela determinação, vem aquela vontade de querer mudar, de querer ir atrás daquilo, de ter aquela determinação que muitas vezes chega no seu foco. Então isso é a vontade de querer ir. Então a cura sim pode acontecer, mas que a gente não pode ser chamado só de apenas de uma cura, mas sim da realização da vontade da pessoa. É, Porque cura em si não existe. Cura não existe. Até o próprio Freud, ele diz que aquilo fica guardado no nosso subconsciente. Existem três: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Então, aquilo que está ali no momento, eu posso, por exemplo, a simples conversão, né, que a gente vê muito aí. Eu me converti, eu era uma pessoa alcoólatra, mas eu me converti, a gente escuta muito isso. E aí eu entrei naquela religião, eu abdiquei daquilo, e hoje em dia eu não tenho mais vontade, eu não bebo mais. Sim, você não bebe mais, mas um dia aquela informação que você era antes está guardada aqui, ó. A cobrança psicológica ela pode vir um dia e pode lhe cobrar. Eu quero isso. Então, isso é uma questão. Por exemplo, ao desejo. A gente pode, como eu estava me referindo a pessoas obesas, eu vou no foco de emagrecer, eu quero emagrecer. Sim, você vai. Mas quando você chegar lá, ou estiver até na sua caminhada, a vontade de você querer comer um bolo de chocolate, querer comer aquilo que te traz prazer, aquilo que te faz bem, essa vontade vai surgir. Então, não existe sim uma cura. Existe a vontade pela mudança. E isso a psicologia compreende perfeitamente que isso realmente existe. E que as igrejas impõem muito isso sobre as pessoas. As igrejas hoje em dia estão fazendo um grande trabalho nessa parte, de que eu te dou a mão. Eu vou te ajudar, você vai chegar no seu objetivo, você vai chegar na sua cura. E sim, é perfeito, a gente tem que ter um grande amor por esse trabalho, a gente tem que ter uma grande paixão, mas temos que ter cuidado também para não chegar na alienação, né? Então, tudo é perfeito, mas tem que ter a sabedoria. Não pode deixar de ter a sabedoria. 90% das igrejas acreditam na cura e pregam a cura como existente. Sim. Por quê? Porque as igrejas, elas se baseiam aonde? Nas escrituras, na Bíblia, é claro. E quando a gente tem na Bíblia exemplos de curas que existiam na época, como, por exemplo, Jesus curou o cego Bartimeu, Jesus curou a paralítica, Jesus curou, então, enfim. Mas quando ele diz que a tua fé te curou, o que é fé? É a vontade, eu quero sair disso, eu quero me libertar disso, eu quero me afastar disso. é o Então, muitas desejo, né, pessoas, Rafa? exatamente, muitas pessoas chegam no seu objetivo. Gente, a live da gente vai encerrar. Olha, só tem 24 segundos, está encerrando já. Ai, meu Deus. Então, gente, reconheçamos o que é. Quando a gente reconhece a nossa espiritualidade, o que era necessidade passa a ser importância.
Por favor, Perfeito. reflitam isso. E o que é? É importante ter amigos,